polícia fechou hoje um laboratório clandestino de álcool em gel em Vila Velha. Além de produzir o álcool sem autorização, o produto ainda era vendido com preço abusivo. 5 pessoas foram detidas. O local funcionava clandestinamente no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Foi através de uma denúncia anônima que a equipe do PROCON estadual chegou até o lugar. Os produtos estavam sendo vendidos aos consumidores sem qualquer informações sobre composição nem registro dos órgãos competentes. Desde ontem nós recebemos uma denúncia através do nosso aplicativo que estava vendendo produtos de procedências duvidosas. Então ontem o PROCON esteve aqui, os fiscais nossos estiveram aqui. Eles tiveram o direito cerceado de entrar aqui dentro do estabelecimento. Só conseguimos entrar depois de um diálogo muito desgastante. Quando os fiscais entraram aqui dentro, descobrimos que tinha efetivamente álcool em gel clandestino, porém as pessoas responsáveis que estavam aqui dentro chutou os álcool em gel, levaram os álcool em gel e deixaram os nossos fiscais aqui dentro presos, literalmente. Nós só conseguimos terminar a nossa ação depois que nós tivemos o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. E mesmo depois de ter sido interditado nesta quinta-feira pela Vigilância Sanitária Estadual, hoje eles voltaram a comercializar o álcool em gel. A Vigilância Sanitária esteve aqui nesse local ontem, foi interditado, nós fizemos o boletim de ocorrência e novamente verificamos que hoje eles continuavam aqui trabalhando, vendendo os produtos de maneira normal, com apoio da Polícia Civil, da Secretaria de Saúde, dos Corpos de Bombeiros, do PROCON estadual. Nós viemos aqui e verificamos novamente esse ato que os senhores estão vendo aqui totalmente irregular. 5 pessoas estavam no local. A Polícia Civil vai investigar a participação de cada um na comercialização dos produtos. Nós agora vamos dar sequência ao processo administrativo, vamos buscar o CNPJ, como vocês estão vendo, vamos recolher essa mercadoria, vamos lavrar o auto e depois é uma questão criminal, a Polícia Civil que vai dar sequência. Em 4 dias, o PROCON estadual já registrou 142 denúncias a estabelecimentos comerciais que estariam vendendo álcool em gel e máscara com preço elevado. O diretor-presidente do PROCON reforçou que a venda de produtos que não apresentam as informações necessárias fere o Código de Defesa do Consumidor. É por isso que é importante mostrar para a população que o PROCON está trabalhando, vai trabalhar e o PROCON não vai permitir, no momento deste calamidade que a sociedade está tão sofrida, passe por essa situação. Bom, com a falta de álcool em gel industrializado, a saída para muitos consumidores foi mandar manipular o produto. E a procura foi tanta que os estoques de matéria-prima acabaram em poucos dias. E agora tem farmácia de manipulação até com fila de espera. Nesta farmácia, o frasco que fica no balcão é o único de álcool gel. Para os nossos colaboradores e para a equipe, a gente não deixa faltar o álcool por conta de estar atendendo gente, atendendo clientes, né? Então a gente está sempre fazendo asepsia, sai para almoçar, volta, faz asepsia, chega de casa para a farmácia, faz também asepsia, a gente mantém esses cuidados. O farmacêutico conta que nem ia produzir para vender, mas com o desespero dos clientes, fez em pouca quantidade. Então a ideia não era preparar, por quê? Porque fica muito prostituído o comércio. O álcool fica muito caro, a matéria-prima para produção fica muito cara. Então ia ter que colocar um produto muito caro. Então a princípio não ia produzir, mas por demanda, muitos clientes procurando, aí eu fiz a produção, deixei um preço muito acessível, né? E atendi nossos clientes com o que a gente tinha feito de produção. Ele chegou a encomendar álcool em gel industrializado, mas a previsão de chegada é só para a semana que vem. Enquanto isso, a recomendação é muito simples: lavar bem as mãos com água e sabão. É a melhor opção, na verdade, né? Fazer a lavagem com água e sabão, água corrente, deixar escorrer bem, é muito importante. Saber como lavar também é muito importante, né? Porque muitas vezes lava a mão e abaixa, aí às vezes o que tem de sujeira que caiu aqui desce para as mãos. Por isso que tem aquela imagem de lavar as mãos e ficar assim, é justamente para correr aqui para baixo. Se ficar assim, corre para cá e suja tudo, né? Às vezes até na secagem é importante.
E a farmácia de manipulação onde ele trabalha não foi a única que teve grande procura do álcool em gel. Aqui nessa farmácia de manipulação, os pedidos do álcool em gel começaram há 2 semanas atrás, mas na semana passada os pedidos aumentaram muito. Só nessa unidade foram mais de 120 quilos produzidos desse produto. E quem quiser álcool gel agora já não consegue mais, tem que entrar na lista de espera. A gente tem uma lista de espera de mais de 300 clientes e todo dia, todo instante, tem pessoas procurando o álcool gel. Até comprar os materiais básicos está difícil. Os fornecedores de farmácia de manipulação são diferentes do da indústria. Então, eles estão limitando também a quantidade de matérias-primas que a gente pode comprar para poder manipular o álcool gel. Além das matérias-primas, embalagens também entraram em falta. Então, hoje a gente também já não tem mais, está esperando receber, né, a encomenda para poder voltar à produção. Mesmo com a falta desse produto, a farmacêutica alerta: não é para fazer receita caseira de álcool em gel. A receita caseira de álcool gel é um perigo, é até uma irresponsabilidade de pessoas que estão divulgando, porque esse álcool ele não vai ter a concentração de 70 Gay-Lussac, né, que é 70 graus, que é a concentração ideal para poder ser feita a asepsia. Então, se você conseguir encontrar um álcool líquido, dependendo da concentração, que geralmente é 46, você nunca vai conseguir ter um álcool 70 para poder fazer a asepsia das mãos. E ela reforça que lavar as mãos é ainda mais importante do que usar o álcool em gel e dá uma dica para quem quer esterilizar a casa. Com água sanitária, então o nosso cloro que a gente usa, são 40 ml de água sanitária. Precisa observar no rótulo se essa água sanitária vai ter 2,5% de cloro ativo. Se ela tiver 40 ml dessa solução, mais 960 ml de água, mistura, limpa as superfícies por 1 minuto e aí você vai estar protegido. Bom, se você não conseguiu anotar a receita para higienizar a casa, ela está lá no nosso site, sinoticias.com.br. Em Colatina, a pandemia do coronavírus já está causando reflexos no estoque de sangue no hemocentro da cidade. Quem tem as informações para a gente é o Altemar Collin. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. E como não poderia ser diferente, né, a gente falando novamente aqui da pandemia do coronavírus, que se espalha pelo mundo afora, já causando vários reflexos negativos. Um dos setores mais afetados é o atendimento na saúde pública e devido à grande demanda e receio de pessoas em se contaminarem, isso acontece, por exemplo, também com os doadores de sangue. O estoque do Hemocentro aqui de Colatina é baixo e pacientes do Hospital Estadual Silvia Vidos já começam a sofrer com essa escassez. A repórter Tainara Lebarque é quem tem mais informações sobre o assunto. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o José Miguel Veiga, ele que é bioquímico aqui do Hospital Silvia Vidos, que vai explicar melhor pra gente, né? Tá faltando sangue aqui, desde quando vocês estão percebendo essa baixa? Nós estamos com uma baixa muito grande de hemocomponentes, hemoderivados, desde o início dessa pandemia, né, do corona, as pessoas têm doado menos. Então é preciso que elas venham, façam a doação aqui no Hemocentro, indicando que é para o Hospital Silvia Vidos? O Hospital Silvia Vidos está pedindo aos doadores que venham, que possam vir ao Hemocentro Regional e possam doar falando que estão doando para o Hospital Silvia Vidos, que é um hospital de referência em toda a nossa região. Principalmente estamos precisando muito de sangue zero negativo, que é o O negativo, mas de todos os grupos sanguíneos também. E qual que é a situação do estoque de vocês agora? Daria para ficar por quanto tempo com o atual? Nós estamos no estoque, praticamente estoque mínimo, né, para cobrir urgências e emergências. Mas a tendência do estoque, se não houver doadores, é cair, né? Então a gente pede para as pessoas, antes de fazer uma quarentena maior, as pessoas que estejam saudáveis, entre 17 e 70 anos, podem estar vindo doar. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Eu conversei aqui com o José Miguel Veiga, ele que é bioquímico aqui do Hospital Silvia Vidos, falando um pouco da necessidade de sangue, né, da falta de sangue aqui no hospital. Quem puder doar, quem puder fazer esses gestos de caridade, será muito bem-vindo. Nós voltamos agora ao estúdio. A nossa reportagem conseguiu falar com a secretária municipal de saúde aqui de Colatina. Ela fez um balanço e atualizou os números sobre a situação aqui no município. Quais são as medidas que o município está adotando para enfrentar essa proliferação do vírus aqui na nossa cidade?
Nós estamos fazendo um trabalho, assim como todos os municípios do nosso estado, né, do país inteiro. Nós estamos promovendo capacitação dos nossos profissionais, repassando as orientações para os nossos profissionais, sobretudo alertando, orientando a população para tomar as medidas, né, de prevenção, para assegurar que sejam mantidas as medidas de higiene, a lavagem das mãos. Nós estamos pedindo assim encarecidamente para que a população pare de circular nas ruas, que evite aglomerações, que evite procurar o serviço de saúde de maneira desnecessária, de forma desenfreada. Há ainda muita aglomeração, muita gente na rua por aqui, vocês estão constatando isso? Hoje, a gente observou hoje pela manhã que o movimento na rua caiu um pouco, mas eu penso que as pessoas, elas ainda precisam se conscientizar mais. A gente vê, por exemplo, muitos idosos transitando nas ruas, a gente já pediu, já orientou que o idoso, que ele fique em casa, o idoso está enquadrado no grupo, né, da população de risco, que ele fique em casa, que se tiver que comprar algum medicamento ou algum alimento, que outra pessoa vá à rua, que o idoso fique mais resguardado. Então a gente observa que tem muito idoso ainda circulando pela rua. Ontem, por exemplo, com a suspensão das aulas, a gente notou que ainda tem criança em parquinho, criança circulando pela rua com os pais. Então a orientação mesmo é que fique em casa. E quando procurar o hospital, onde as pessoas devem ir? Nesse momento, agora, nós estamos suspendendo os atendimentos caracterizados como eletivos, para justamente poder ampliar um pouco a nossa capacidade de atender essa demanda espontânea que está chegando. A primeira porta de entrada é a unidade básica de saúde. Nós não podemos superlotar os serviços de maior complexidade, como o Hospital Silva Vidos ou o pronto atendimento. Esses serviços eles devem ser resguardados para atender os casos mais graves. Então, a primeira porta é a unidade básica de saúde. E quando que a pessoa tem que procurar a unidade básica de saúde? Quais sintomas que elas devem ficar atentas? A gente está pedindo à população que só vá à unidade de saúde em caso de apresentar sintoma respiratório, né, de síndrome gripal. O que é o sintoma respiratório de síndrome gripal? É a ocorrência de febre, dores de garganta, dificuldade de respirar, né? Nos quadros mais leves, a gente pede para a pessoa se manter em casa por 14 dias, ficar quietinho dentro de casa e ela procurar a unidade, por exemplo, se tiver os sintomas da dengue ou se ela tiver algum tipo de demanda que não tem como esperar. Se a pessoa for procurar, por exemplo, coleta de preventivo, acompanhamento habitual, por favor, que evite ir até a unidade para questões corriqueiras, para atividades rotineiras que podem aguardar esse período que a gente está esperando, que a gente está planejando de 2 semanas aí de diminuir a circulação. A gente não tem como saber, na verdade nós estamos aqui na rua. A gente pode estar circulando e carregando o vírus aí e ser assintomático. Então, quanto mais você procurar os pontos onde as pessoas estão doentes, mais fácil vai ser de você contrair alguma coisa. Tá aí um balanço então do que está acontecendo aqui no município. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ampliou para 18 meses o prazo para que o processo de habilitação do candidato permaneça ativo nos DETRANs, inclusive os processos já em andamento. A medida é para evitar a aglomeração de pessoas nos DETRANs. Aqui no Espírito Santo estão suspensas as aulas, provas teóricas e práticas, exames de aptidão física e mental e prazos de recursos. Também foi ampliado o prazo para transferência de veículos. E o INSS também decidiu suspender o atendimento ao público aqui no estado e no restante do país. A medida vale por 15 dias. Mesmo aqueles segurados que já tinham atendimento agendado, apenas os requerimentos de aposentadoria podem ser feitos por meio do aplicativo. A seguir, você vai ver aqui no link, começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. E a Prefeitura de Linhares também decreta o fechamento do comércio do município. A gente já volta.
Em Linhares, no norte do estado, a prefeitura também decretou o fechamento do comércio. Quem tem as informações pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano, boa noite, Adriana e a você que nos acompanha. Olha, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, publicou um decreto nesta sexta-feira determinando o fechamento do comércio e serviços na cidade de Linhares a partir deste sábado, pelo período de 15 dias. Apenas os supermercados e farmácias poderão ficar abertos. Restaurantes e similares poderão funcionar apenas com o serviço de delivery, ou seja, o cliente liga, faz o pedido e recebe a compra em casa. Essa medida, segundo o prefeito, foi tomada após uma reunião entre ele e os representantes do comércio. O governador Renato Casagrande também publicou um decreto com medidas semelhantes para o comércio nos próximos dias. E o Procon de Linhares está de olho no preço abusivo cobrado pelo álcool em gel aqui na cidade. A preocupação com a disseminação do novo coronavírus fez a população esvaziar os estoques de álcool gel. E como a oferta do álcool está menor do que a demanda, o preço subiu bastante. Por isso, o Procon passou a fiscalizar os estabelecimentos que vendem o produto. A gente saiu às ruas para fazer uma pesquisa de preço, para estar passando para a população os preços que estão sendo praticados desses produtos aí, que é o álcool em gel e as máscaras. Porém, nós não encontramos em lugar nenhum o produto, então não tinha como divulgar um preço de um produto que não tem no mercado. Mas como os donos desses estabelecimentos dizem que não possuem mais o produto, o Procon está exigindo a nota fiscal de meses anteriores. Porque através da análise dessa, por quanto que eles estavam comprando e por quanto que estão comprando hoje, a gente vai fazer uma análise do que estava acontecendo nesse mercado. Caso os fornecedores, os distribuidores estejam repassando para as farmácias com um preço também majorado, também vai ser analisado e buscado quem está errado nesse meio aí, quem está causando esse transtorno. E os estabelecimentos podem ser penalizados. Mas para que isso aconteça, o cliente não deve esquecer de exigir a nota fiscal. Na impossibilidade de adquirir devido ao preço, existem outros mecanismos que as pessoas têm que estar procurando de asepsia, usar os métodos tradicionais que são antigos, que também têm eficácia na asepsia. Então a gente orienta os consumidores a estar fazendo isso, ou caso optar pela compra, mesmo assim do preço alto, que eles exijam a nota fiscal, nunca compre sem nota fiscal. Porque se comprar sem nota fiscal, o Procon não tem como analisar se houve ou não abuso. Então é primordial, nada de recibo, nada disso, é nota fiscal. É um estabelecimento comercial, ele tem que ter nota fiscal. Não quer dar nota fiscal? Chama a polícia, pode ligar para a polícia. Liga para o Procon, vem no Procon, vai na Receita Estadual, na Receita Federal, fala, esse estabelecimento está vendendo, não quer dar nota fiscal. É uma obrigação do estabelecimento comercial dar nota fiscal de tudo que ele vende. Bom, e para evitar aglomeração de pessoas, os atendimentos no Procon de Linhares têm sido feitos com a distribuição de senhas, distribuídas a quem procura o órgão. Por isso, as pessoas são atendidas uma de cada vez. E um homicídio foi registrado em Linhares no início da tarde desta sexta-feira. Um homem foi morto a tiros enquanto trabalhava no bairro São José. Em meio à pandemia do coronavírus, a população formou uma aglomeração no bairro São José. O motivo? Um homicídio à luz do dia. Era por volta de 1h20 da tarde, à luz do dia. Um carro parou aqui nesta rua, um homem desceu do carro e efetuou vários disparos contra a vítima. O crime aconteceu na Avenida Vereador Vilmo Vitório Guizani, próximo a um posto de combustíveis. Franco Charles Xavier Barbosa tinha 45 anos e era auxiliar de serviços gerais. Ele estava trabalhando, fazendo reparos no meio-fio, quando foi atingido por vários disparos e veio a óbito no local. Franco já teve envolvimento com o tráfico, cumpriu pena e estava tentando retomar a vida. A vítima deixou 2 filhas. Agora a gente vai para um rápido giro com outros destaques da região.
Um comerciante foi assassinado com um tiro no pescoço na noite desta quinta-feira no bairro Canivete. De acordo com informações, Evandro Santos Gomes, de 40 anos, foi morto por volta das 21 horas. Evandro era morador do bairro Santa Cruz. De acordo com a polícia militar, próximo ao local foi localizado um veículo que pertencia ao comerciante. O corpo de Evandro foi encaminhado para o serviço médico legal, de onde foi liberado pelos familiares para velório e, posteriormente, o sepultamento. Através de denúncias anônimas, uma equipe da Polícia Militar de Linhares deteve um jovem de 27 anos e apreendeu uma adolescente de 15 anos no balneário de Regência na quarta-feira desta semana. No local, após abordagem aos acusados, a adolescente entregou 36 papelotes de cocaína, além da quantia de R$ 619. Ainda de acordo com os denunciantes, os acusados são responsáveis pelo tráfico de entorpecentes na região. A dupla foi encaminhada para a 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Linhares com todo o material apreendido. A Prefeitura de Linhares também publicou na manhã de ontem um decreto que determina a prorrogação nos prazos dos pagamentos do IPTU e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, para empresas que não estão funcionando por orientação ou determinação do poder público. As mudanças nas datas de pagamento vêm para amenizar os impactos decorrentes das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aqui no município. A decisão também foi tomada para diminuir a circulação de pessoas, principalmente idosos, na sede da Prefeitura de Linhares, no centro da cidade. Por hoje é só. Eu volto no link especial do final de semana e retorno a vocês em Vitória. Fabiano e Adriana. Obrigada, Cláudio. E começa na segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. A campanha esse ano teve de ser antecipada. Quem tem as informações pra gente é a Anne Comete. Isso mesmo, pessoal. Vamos deixar um minuto de falar do coronavírus para falar da gripe, que também é uma doença que exige muitos cuidados, né? Inclusive vem a vacinação da gripe aí, como a gente vai conversar agora com a Daniele Grilo, que é coordenadora do Programa Estadual de Imunizações. Daniele, explica pra gente então, como é que vai ser essa vacinação que já começa na semana que vem? Isso, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, ela começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 22 de maio. Neste ano, nós teremos a campanha de vacinação em fases. Então, nessa primeira fase, serão contemplados os idosos e os trabalhadores da saúde. Na segunda fase, que começa no dia 16 de abril, serão contempladas pessoas com doenças crônicas, professores de escolas públicas e privadas e forças de segurança e salvamento, como, por exemplo, policiais e bombeiros. E na terceira fase, que começa no dia 9 de maio, serão contempladas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebês até 45 dias após o parto, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. A novidade neste ano são esses dois últimos públicos que eu falei, que são adultos de 55 a 59 anos e pessoas com deficiências que são contemplados neste ano. Daniele, qual que é a importância de, em tempos do coronavírus, apesar da atenção estar em outra doença, da gente falar sobre a gripe também? A influenza pode ser uma doença muito grave e o objetivo dessa campanha de vacinação é evitar formas graves da infecção pelo vírus influenza, que pode levar a complicações, hospitalização e até mesmo a morte. Então, vacinando esse grupo prioritário, que são pessoas mais vulneráveis, a gente vai estar protegendo essas pessoas de formas graves da doença, mas também vamos estar fazendo um benefício indireto para as demais pessoas, porque a gente vai diminuir a circulação de vírus respiratório. E aí, então, diminuindo a cadeia de transmissão da doença, a gente evita, então, um aumento de casos. Então, é recomendável que as pessoas que não estejam nesses públicos prioritários não vão, esperem a hora delas irem aos postos de saúde, é isso? Exatamente. Neste momento, na primeira fase, serão vacinados exclusivamente os idosos e trabalhadores da saúde. Perfeito. E algumas prefeituras também estão fazendo agendamento online, tem também algumas orientações que vocês deram para as prefeituras evitarem um lugar fechado. Fala um pouco mais sobre isso. Algumas estratégias esse ano vão ser diferenciadas, né, porque temos uma campanha de vacinação atípica, porque estamos no momento
onde há circulação, né, do coronavírus. Então, em função disso, a orientação é que os municípios eles ampliam os locais de atendimento. Então, estamos trabalhando com postos volantes em locais mais amplos e arejados para evitar a aglomeração de pessoas. E uma informação importante é que se a pessoa estiver sintomático respiratório, não procure neste momento a vacinação. Estamos chamando as pessoas que não estão com sintomas respiratórios para se prevenirem. Então, essas estratégias vão ser feitas pelos municípios para que a campanha de vacinação seja bem sucedida. Quem puder tomar vacina, quem tiver nesses grupos aí que estão na faixa da vacina, precisa levar algum documento, além da carteirinha de vacinação, o que tem que levar? Nessa primeira fase, os idosos é só levar o cartão de vacina, né, e o seu documento de identificação. Agora, no caso dos trabalhadores da saúde, para identificar que aquela pessoa é um trabalhador da saúde, ela deve levar o crachá do seu serviço de saúde, ou uma declaração, ou então a carteira profissional. Perfeito. Daniele, muito obrigada pela entrevista. Então, pessoal, eu falei agora com a Daniele Grilo, que é coordenadora do programa de imunizações, coordenadora estadual do programa de imunizações, sobre a vacina da gripe, que a vacinação começa no próximo dia 23 para idosos e trabalhadores da saúde. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anny. Bom, nós mostramos no bloco anterior que foi fechada uma fábrica de álcool em gel clandestina em Vila Velha. E esse não foi o único caso nesta sexta-feira. Em Cachoeiro, um laboratório clandestino também foi descoberto. A gente vai direto à nossa redação conversar com o Samuel de Fraga, lá em Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano, Adriane, boa noite a todos. Olha, em meio à pandemia do Covid-19, tem gente que está mesmo se aproveitando da situação, pois o álcool em gel sumiu das prateleiras do comércio por aqui no sul do estado. E um grupo de pessoas visando lucro em meio ao caos começou a produzir o produto de forma clandestina. O caso aconteceu em Marataízes, no bairro Cidade Nova. A polícia chegou até o laboratório clandestino na tarde de ontem após denúncias anônimas. Foram recolhidos muitos produtos químicos para o preparo do álcool em gel, além de embalagens já prontas para venda. Apesar de agirem em grupo, apenas um homem foi preso no local e levado para a delegacia de Itapemirim. Detalhes do caso não foram repassados pela polícia para não atrapalhar as investigações. Bom, um homem de 43 anos morreu após ser baleado nesta quinta-feira no centro de Guaçuí. De acordo com a polícia, um menor de 16 anos foi o autor do disparo. O crime aconteceu por volta das 3 da tarde. Vinícius Dino Gomes de Ataíde foi socorrido e levado para o hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido uma briga entre os envolvidos por causa de um furto cometido pelo menor. O adolescente teria cometido esse crime para se vingar da acusação. Ainda segundo a polícia, o menor participou de uma tentativa de roubo em abril do ano passado na cidade, onde na ocasião seu comparsa morreu. Olha, tem mais crime, hein? Porque 2 jovens, um de 18 e um de 20 anos, foram baleados na noite desta quinta-feira aqui em Cachoeiro, na localidade de Monte Líbano. Rodrigo Soares e João Lucas Aquino Rodrigues estavam de moto quando foram surpreendidos por um homem que estava em um carro preto que efetuou os disparos. Os dois foram socorridos. Era dia do aniversário de 20 anos de Rodrigo, que morreu ao dar entrada no hospital. Já João Lucas continua internado e o estado de saúde dele é considerado grave, hein? O caso está sendo investigado. Olha, a gente volta a falar do coronavírus porque saiu o resultado dos exames do homem que estava internado na Santa Casa de Cachoeiro com quadro de insuficiência respiratória, que se enquadrava como suspeita do Covid-19. O resultado deu negativo, o que foi um grande alívio para a família, já que mãe e filha estão em quarentena desde que o paciente foi internado. O morador de Cachoeiro viajou na semana passada para o Paraná e fez conexão em um aeroporto de São Paulo. Após retornar aqui para a cidade, ele apresentou sintomas parecidos com o coronavírus e foi hospitalizado. Segundo a família, o paciente deve receber alta nos próximos dias e está com quadro estável. Ele foi mantido em isolamento na UTI do hospital por precaução. Olha, a população de Cachoeiro está preocupada e com medo do coronavírus, que ele chegue aqui na cidade. E as ruas já estão bem vazias e o comércio está parado.
Quem está acostumado a sair pelas ruas em Cachoeiro sabe que a movimentação é intensa, mas o que se vê agora é calmaria. Pouca gente nas calçadas e o comércio está parado. O medo é grande, né? Além do álcool gel, outro item difícil de encontrar é a máscara, um produto que quase nunca tinha saída, o que pegou muitos estabelecimentos de surpresa. Exatamente, foi até mesmo uma surpresa pra gente, porque a procura está muito grande e até mesmo para a gente poder conseguir mesmo, né, tá pedindo também está muito difícil. Máscara é o que eu falo, você comprava a R$12,50 para vender a caixa 25. Hoje estão pedindo 190 na indústria, o preço que eles estão pedindo para a gente repassar. Isso vai alcançando, à medida que a crise vai aumentando, isso vai alcançando cada vez mais gente. Por exemplo, eu não estou usando, vocês não estão usando. Mas nada significa, nada impede que amanhã use, na hora que bate aquela insegurança em mim. Tem que se precaver porque a doença está aí, a gente tem que acreditar, né? Tem gente que não acredita, não usa, depois quando vai ver, porque já pegou, entendeu? Então, aí já é tarde demais. Tá certa, dona Edileia, e todo cuidado é pouco. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, Cachoeiro tem hoje 11 casos suspeitos de Covid-19 e 16 notificações. E para que o vírus não se propague na cidade, a melhor maneira é a prevenção. Se todo mundo fizer um pouquinho, evita a evolução do vírus aí. Mas que tem família e corre risco de levar para casa também, e o trabalho na rua, então tem que evitar ao máximo. Na tentativa de atender a demanda, o Marcelo adotou uma prática na venda do álcool gel em sua farmácia. Pela demanda, a gente está fracionando um por pessoa. Queríamos poder fazer mais, mas a procura está enorme e, tipo assim, a gente não está conseguindo prazo para entrega, para poder dar uma previsão correta para a população. Além das máscaras e álcool gel, outro item muito procurado é a vitamina C. Demais. Chegou para mim ontem 300 unidades. Eu vendi as 300 unidades. Vai chegar para mim hoje mais umas 500 unidades. O álcool em gel é um produto que você não vende. Eu mantinha 3 unidades dentro de casa. Hoje, se eu tivesse umas 100 caixas fechadas, eu vendia meio-dia. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã para o link especial de sábado. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigada, Samuel. Bom, na última atualização feita pela Secretaria de Saúde, foi confirmado o primeiro caso da Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim. Então, foi confirmado hoje o primeiro caso da Covid-19 em Cachoeiro. Eu vou atualizar aqui os números. Os 16 casos estão divididos da seguinte forma: um caso em Linhares, um caso em Cariacica, 7 casos em Vila Velha, 6 casos em Vitória e esse caso de Cachoeiro de Itapemirim. E temos aqui uma outra informação importante. O governo federal declarou agora há pouco estado de transmissão comunitária em todo o país. O que isso significa? Que já não é possível mais saber como as pessoas estão sendo infectadas. Até então, né, Fabiano? Sim. A gente sabia que a pessoa era infectada porque teve contato com quem veio do exterior. Hoje, isso já não é mais possível. Então, foi declarado em todo o país estado de transmissão comunitária da Covid-19. Bom, e o Link Espírito Santo vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que a Polícia Civil prendeu homens suspeitos de colocar fogo em um ônibus em Vila Velha. E em Pedro Canário, a polícia prende integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. A gente volta já. A Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de terem colocado fogo em um ônibus na tarde de ontem, em Vila Velha. De acordo com a polícia, os criminosos colocaram fogo no ônibus por causa da disputa do tráfico de drogas e de um tiroteio que teria deixado uma criança ferida. Os 2 indivíduos confessam que atearam fogo no coletivo e informam que a motivação desse crime, que tanto choca a sociedade, teria sido em decorrência de uma guerra entre o tráfico e uma menina teria sido baleada. Então, em decorrência disso, eles se sentiram no direito de depredarem, de incendiarem e de causar esse perigo para toda a população local.
De acordo com o delegado, os suspeitos têm passagem por tráfico de drogas. A polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no caso. Nós recebemos uma imagem, oficiamos receber uma imagem. Há outros suspeitos e a polícia vai trabalhar agora no intuito de identificar, nós já identificamos, que é melhor dizendo, na prisão de quem foi o mandante, que foi um traficante da região. Nós já sabemos, não vamos falar o nome para não atrapalhar a investigação, e em breve ele estará sendo preso, tirando esse indivíduo de circulação, porque a Polícia Civil, o Estado do Espírito Santo não vai permitir esse tipo de ação que tanto afeta a sociedade. Em Pedro Canário, policiais militares conseguiram recuperar 2 caminhonetes e prender integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos que atuava no norte do estado e também no sul da Bahia. Quem tem os detalhes pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. É isso mesmo, a recuperação dos veículos só foi possível após denúncia via 190. Após a denúncia, militares se deslocaram ao distrito de Taquara, zona rural de Pedro Canário, para averiguar sobre 2 veículos que estariam escondidos em meio ao canavial e que tinham sido roubados no balneário de Guriri no último sábado. Após realizar buscas nas redondezas, 2 homens foram presos após tentarem fugir quando avistaram a viatura. Os 2 envolvidos e uma mulher foram conduzidos ao DPJ de São Mateus. Mudando de assunto, vamos agora com as últimas notícias sobre o Covid-19 aqui na região. A Volare, empresa do grupo Marco Polo, anunciou nesta quinta-feira que vai dar férias coletivas para os mais de 500 funcionários que trabalham na unidade de São Mateus, no norte do estado. A empresa de fabricação de veículos não é a primeira empresa do estado a adotar a medida como precaução à disseminação do coronavírus, o Covid-19. O comunicado foi feito ao mercado e, segundo o texto, a partir da próxima segunda-feira, todas as unidades localizadas no Brasil terão férias coletivas com duração de 20 dias. A medida foi tomada em atenção às ações de prevenção e combate ao Covid-19. Com o intuito de reforçar a campanha de prevenção ao coronavírus, acompanhado de vereadores, Guarda Municipal e Defesa Civil, o prefeito Daniel Santana percorreu vários bairros de São Mateus em carro aberto com sonorização e alertou a população quanto aos cuidados necessários para evitar a contaminação. O melhor é prevenir, As pessoas estão em casa com os parentes, com os avós, com as mães. Isso aí, a gente ficando em casa é a melhor coisa para poder prevenir. A gente sabe que é difícil, tem muita gente que tem que trabalhar, mas aqueles que tiverem que trabalhar vão sair. Mas aqueles que não tiverem necessidade não sair, a gente não ter que ter um problema maior lá na frente. Segundo o prefeito, por enquanto, as medidas são de prevenção. O coronavírus ainda não chegou a São Mateus, mas todo cuidado é pouco. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Mateus informou que o comércio no município vai permanecer aberto em horário normal, apesar da pandemia do vírus coronavírus. No entanto, a entidade não descarta a possibilidade de rever a decisão. Esses foram os principais destaques de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio, Adriana e Fabiano. Uma boa noite a todos e amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e região na edição especial de sábado. Obrigado, Nariane. Boa noite para você. E o Link Espírito Santo desta sexta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa Em Destaque. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere no sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã na edição especial do Link Espírito Santo. Record News, informação para você crescer.